E eu creio que Deus tem uma palavra para a igreja esta noite. Capítulo 1 em diante, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, enquanto eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, apenas estes versículos, o qual nós lemos. Nós sabemos que Neemias, esse homem de Deus, abençoado, um homem valente, que foi, provavelmente tenha ido muito jovem, muito criança, até a terra da Babilônia, onde venceu ali naquela cidade, quando Jerusalém foi sitiada pelo exército babilônio, por Nebuzaradã, que era o chefe do exército babilônio, em que levou os jovens, crianças, os príncipes de Israel para aquela cidade para poder servir no palácio do rei. E Neemias era um deles que havia resistido aos tempos de Babilônia, quando Babilônia foi sitiada pelos medo-persas, e que tomaram aquela cidade, tomaram aquele palácio, e então ali passou a habitar um novo rei. E ali Neemias servia na fortaleza de Suzã. Ele tinha uma vida bastante confortável, ele era copeiro do rei, e tinha uma vida bastante próxima do rei, porque ele se alimentava do alimento do rei. E quando ele ia servir o rei, ele primeiro comia, para o rei ver ele comendo, e vendo ele comer, o rei comia, porque sabia que aquela comida não tinha alimento. E aqueles para servir o rei precisavam ter boa aparência, ter uma saúde boa, para poder participar daquele banquete e estar diante do rei. Então Neemias não tinha necessidade nenhuma. Ele estava num dos melhores empregos existente naquela cidade, ali na Babilônia. Hoje em dia nós falamos dos funcionários do governo, do governo federal, falamos dos funcionários do STF, que muitos ganham milhões para servir café, milhares para poder servir café, outros ganham para assessorar elevadores, mas ganham uma grande quantidade de dinheiro. E Neemias, naquela época, ele tinha um emprego semelhante a esse, um emprego bem pago, ganhava bem e vivia bem. Então não tinha por que se preocupar com Jerusalém, porque ele já estava bem de vida. Ele não tinha necessidade para isso, ele não precisava fazer isso. Mas mesmo assim, quando veio Anani, um dos seus irmãos, visitar a fortaleza de Suzã e conversar com seu irmão Neemias, Neemias mostra interesse por Jerusalém e pergunta: como está Jerusalém? O que aconteceu em Jerusalém? E como estão os nossos irmãos, os nossos parentes, como está a nossa família, que não vieram no exílio e ficaram lá na cidade? Como eles estão? O que eles precisam? E então Anani começa a falar para eles que a cidade estava destruída, e aqueles que ficaram na cidade estavam passando por grande necessidade. A cidade estava destruída, os muros estavam destruídos, e que precisavam de ajuda de muitas coisas. E aquilo partiu o coração de Neemias, onde Neemias sentiu a necessidade do povo. E aqui me chama muito a atenção, e passando para o lado missionário, o qual nós precisamos. Como fazer missões como Neemias? Como sermos missionários com o coração de Neemias? Neemias simplesmente, ele procurou entender
Ele procurou saber como estavam as pessoas que conviviam com ele, como estavam as pessoas que quando ele era criança brincava com ele, como estava a cidade em que ele vivia e como estava o seu povo. Ele mostrou interesse em entender as necessidades daqueles que antes viviam com ele. E eu pergunto à igreja esta noite: qual o seu nível de interesse acerca da obra missionária? Qual o seu nível de interesse com aqueles que estão necessitados, com aqueles que estão precisando, com aqueles que precisam de ajuda, não apenas aqui aonde nós estamos, mas aonde viemos, aonde existem pessoas que precisam ouvir a palavra? Qual o seu nível de interesse acerca da obra missionária e como você está disposto a ajudar? É uma palavra que me chamou bastante atenção, que Neemias poderia esperar que ele falasse como estava o povo, mas ele quis saber como estava o povo. Às vezes nós vivemos numa zona de conforto muito grande, que nós não nos interessamos em saber como andam as pessoas, como vivem as pessoas, como as pessoas estão, como as pessoas que precisam do Evangelho estão, é o que nós podemos fazer para alcançá-las. O que você pode fazer para aqueles que estão no Haiti, como já foi falado esta noite? O que você pode fazer com aqueles que estão na Coreia do Norte pregando o Evangelho? E para os norte-coreanos que não recebem o Evangelho, porque simplesmente vivem nas mãos de um ditador que os controla e faz coisas para impedir que o Evangelho chegue e até matam missionários. E aí nós aqui do outro lado simplesmente queremos ajudar. Não, eu preciso ajudar, eu preciso dar uma oferta, eu preciso ver se dou uma oferta, eu preciso pensar em uma oferta, e às vezes é forçado a dar uma oferta. Mas o que diretamente nós fazemos para que o Evangelho chegue até estas pessoas? Aleluia. Diretamente, através da nossa vida, através dos nossos esforços, e daquilo que nós podemos fazer de maior, e não apenas aquilo que sobra nas nossas mãos para fazer, porque hoje em dia nós aprendemos a viver daquilo que sobra nas nossas mãos. O que sobra na minha mão para fazer, eu vou fazer para a obra. O que sobra no meu bolso, eu vou dar para a obra missionária. O que sobra de tempo para mim, eu vou evangelizar, como já foi falado esta noite do evangelismo que precisa fazer. Nós nunca procuramos criar um tempo na nossa agenda, nós nunca procuramos um tempo na nossa vida para dar para a obra de Deus como oferta voluntária para o trabalho da obra do Senhor. Até porque para quem tem dinheiro é mais fácil pagar para fazer. Se eu tenho dinheiro, eu prefiro pagar para alguém fazer do que eu mesmo fazer. Neemias, ele era uma pessoa de influência. Ele poderia ali no pátio reunir uma quantidade de pessoas diante ali da fortaleza de Suzã. Chamava um, chamava dois. Ele conhecia pessoas que vieram de Jerusalém. Ele poderia pegar o seu irmão e dizer: vem cá, meu irmão, eu vou te levar diante do rei, e eu vou pedir para o rei algo para você. Eu vou pedir para o rei coisas que você precisa para Jerusalém. Mas Neemias, ele, no seu coração, ele se inquietou com a necessidade que o seu povo passava. Ele se inquietou com a notícia de que o seu povo estava sofrendo. Ele se inquietou que pessoas estavam morrendo com fome e necessidade naquela cidade. E nós escutamos notícias, nós ouvimos pessoas, e muitas vezes nós nem queremos ouvir, quebramos um pau no ouvido para não escutar as coisas que acontecem no mundo. Nós estamos que nem aqueles instrumentistas, da orquestra lá do Titanic,
que estavam tocando os seus instrumentos, enquanto o navio estava se afundando. Estavam todos apavorados, com medo, correndo para se salvar, até a popa do barco, para poder aproveitar o espaço que ainda não havia sido submergido, não havia sido tomado pelas águas. E eles ali tocando as suas músicas, para ver se animava a plateia, muitas pessoas que estavam desesperadas. E hoje em dia nos tornamos animadores de plateia, desesperadas, caminhando para o inferno. Milhões e milhões de pessoas caminham para o inferno. Milhões e milhões de pessoas caminham para a destruição. E nós aqui dentro da igreja simplesmente dando trabalho para o nosso pastor e sendo cobrado de frequência em culto. E nós não abrimos os nossos olhos para a obra missionária e ver que tem pessoas passando fome, tem pessoas morrendo. Acorda para isso. Não é simplesmente tirar 10 reais, 20 reais para dar de oferta. É se levantar em prol da obra do Senhor. Porque Neemias se inquietou. Ele ficou preocupado. E ele começou a orar ao Senhor. Ele botou o seu joelho no chão e orou por vários dias, procurando de Deus uma direção para o que pudesse fazer. Aleluia. Ele orava, e ele orava. A Bíblia fala que eles chegaram no 9º ano, no ano de Quisleu. E eles estavam ali orando e buscando a Deus uma direção por muitos dias e meses, pedindo a Deus direção para o que Ele podia fazer. O que você pode fazer para aqueles que estão morrendo? O que você pode fazer para as almas que perecem? O que é que eu posso fazer para as pessoas que morrem a cada dia na nossa cidade vítimas de assalto? O que é que eu posso fazer para as pessoas que a cada dia estão perecendo vítimas de uma arma de fogo? Vítimas das drogas, da criminalidade? Jovens que estão perdendo a sua vida. E nós simplesmente fechamos o vidro do nosso carro, com medo de ser atingido, mas nós não abrimos para dizer: Jesus te ama e quer salvar a sua vida. Aleluia. Tem uma geração de crentes medrosos que andam na rua com medo. Aleluia. De pregar o Evangelho e de dizer que Jesus transforma a vida. Aleluia, Deus. Oh, glória. Será que nosso Deus não salva mais? Será que Jerusalém não precisa de mais ajuda? Não, deixa Jerusalém se acabar. O Senhor já deu oportunidade demais àquele povo. Aquele povo tem o coração duro. Aquele povo não merece misericórdia. Aquele povo não merece ajuda. Aquele povo não me merece estar perto. A minha família não me merece porque a minha família rejeitou. A minha família não merece que eu pregue para eles porque eles me rejeitaram. A minha família não merece que eu mate a fome deles porque eles me deixaram passar fome. Nós somos revanchistas? Ou nós vamos praticar a misericórdia do amor de Deus? Não, eu quero que desça fogo do céu e queime todo mundo. Mate todo mundo. Fique só os crentes. Seria mais fácil, né? A gente gritar aos céus e dizer: Senhor, manda fogo do céu e queima todo mundo. Mas e o Evangelho de salvação? Que está aqui na Bíblia. E o Evangelho que levou um inocente a morrer por nós. Aleluia. Sendo pobres, miseráveis pecadores. Glória a Deus. Que não valem nada. Glórias. Egoístas, arrogantes, que só pensam em si próprios. Que só pensam em defender as nossas vidas. Que pensa cada vez em aumentar cada vez o muro da nossa casa. Para nos guardar, para nos proteger. E nós não dividimos aquilo que nós temos de melhor. Da esmola é melhor.
do que dobrar o joelho e orar para Jesus salvar. Entregar um folheto para uma alma que está para pular de um viaduto e dizer: Jesus te ama e quer te salvar. Não, calma aqui. Aleluia. Glória. Jesus não veio só matar fome de pessoas. Jesus, ele morreu para salvar a alma das pessoas. Aí nós nos autodenominamos cristãos, pequenos cristos. Mas se nós não conseguimos replicar nem de longe a obra redentora do nosso mestre, nem de longe nós conseguimos replicar. Aleluia. Nós corremos das pessoas, enquanto Jesus andava no meio delas, a ponto de ser confundidos com aqueles que o seguiam. Aqueles que tentavam matá-lo tinham dificuldade de reconhecê-lo no meio dos pobres, porque ele era tão parecido, e muitos o rejeitaram porque ele não tinha a aparência de um rei. Aleluia. Não, ele poderia ter nascido na casa de Herodes, lá no palácio de Herodes. Ele podia ter vindo lá da casa de Pilatos. Ele podia estar vestido de linho fino, de um terno maravilhoso, né? Ele podia estar vestido de uma roupa maravilhosa, bem vestido, bem arrumado. Não, mas veio de uma família pobre lá de Nazaré. Ele veio lá da Galileia. Ele foi expulso do meio dos seus irmãos. Quando ele desce do deserto, que ele vai até a sua cidade de Nazaré, em que ele pega a Bíblia e que ele sobe no púlpito para pregar, ele começa a falar: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. Está lá em Lucas. E ele falou: não é esse o filho do José e da Maria? Não é esse que cresceu aqui junto conosco? E agora ele vem com uma palavra diferente. Aleluia. E ele foi expulso da sua cidade e foi morar na cidade de Cafarnaum. Ele sentia a compaixão das pessoas. Ele sentia a dores das pessoas. Aleluia. Assim como Neemias, que veio antes, mas sentiu no seu coração a dor dos que passam necessidades, a dor dos que passam fomes, a dor daqueles que estão na sarjeta, a dor daqueles que precisam, a dor daqueles que estão em situação de dificuldade. Irmãos, tem tanta gente do nosso lado passando necessidade, tem tanta gente do nosso lado passando fome. Eu sempre tive no coração que não tem gente passando fome, não tem gente passando necessidade, está tudo bom, está tudo maravilhoso. Eu sempre achei isso. Não, eu vim de lá do Nordeste, o povo não está passando fome. Aí eu cheguei aqui, o Senhor me levou em umas comunidades que eu vi gente passando fome aqui, gente passando fome perto de nós. Compramos um terreno, o Senhor nos levou lá para um povoadozinho bem no meio do nada, um lugar chamado Botujuru, aqui em Campo Limpo Paulista. E nós compramos um terreno, estávamos ali vendo aquelas pessoas toda hora batendo na nossa porta: me empresta um pouquinho de arroz, será que você não tem 1 quilo de farinha para nos dar? E aí às vezes a minha sogra dizia: não dá não, que esse povo não precisa. Eu falava: dá, porque quanto mais dá, o Senhor vai fazer brotar. Aleluia. E quanto mais a gente ajudava, mais brotava. E Deus nos usou naquele lugar para abençoar aquelas pessoas. Aleluia. O quanto deu para nós ficarmos. Glória a Deus. E chega uma época, o terreno qual nós compramos, construímos uma casa. Aleluia. Chega uma empresa e diz: esse terreno é nosso, você comprou, e esse terreno é nosso. E de repente vem uma máquina e derruba a nossa casa, derruba com tudo dentro. Aleluia. E nós somos expulsos daquele lugar, com mais de 50 casas. E meu coração doeu, irmão, não é porque nós estávamos saindo, porque eu tinha certeza
que quando o Senhor me chamou, e a minha esposa e a minha família, eu sei que Ele supriria com todas as coisas. Aleluia. E aonde nós estiver, a bênção nos acompanharia. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu olhava a quantidade de pessoas que moravam num barraco, às vezes de papelão, desassistido, e aquelas máquinas passando naquelas casas feitas de pallet, e muitas pessoas na rua. E eu não vi a nossa igreja se sensibilizar por nenhuma daquelas almas, e acolher nenhuma daquelas pessoas, e estar fazendo missões. Aonde que nós estamos fazendo missões? O Senhor nos levou naquela localidade para ver que tem gente próxima a nós, passando necessidades, derrubaram a nossa casa, e eu fiquei desesperado porque eu não tinha para onde ir, mas confiando nas promessas do Senhor. Aleluia. Tinha pessoas que tinham casa bonita do lado que podiam nos ajudar, mas quando nós falamos que derrubaram a nossa casa, disseram: não, eu não posso emprestar a minha casa, porque a minha casa está na beira de ser financiada. Tem uma pessoa que está vindo para comprar a casa, e se você botar suas coisas lá agora, você vai perder. E o Senhor me repreendeu, porque Ele falou: eu não falei para você pedir ajuda para ninguém, porque eu falei que eu cuido de você. Aleluia. Eu falei: Senhor, eu confio no Senhor. E ali pegamos todas as nossas coisas e colocamos na garagem de uma casa onde meu irmão morava. Eu falei: Senhor, o Senhor entrará com providência. E naquele mesmo tempo eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar nada, porque todo o dinheiro que nós tínhamos tinha sido empenhado na construção da nossa casa, que havia sido derrubada. E nós estávamos ali na confiança, e uma pessoa que trabalha aonde eu trabalho, ela é diarista de um apartamento de um prédio que eu trabalho como zelador. E ali ela soube da situação, e ela não passou a noite em paz. E o Senhor falou com ela: amanhã você vai conseguir 7.000 reais para o meu servo. E ela, bastante pobre, falou: mas Senhor, onde eu vou conseguir 7.000 reais para dar para ele? E ela começou a procurar um monte de amigas e dizer: vamos fazer uma vaquinha para ajudar o irmão Márcio. Ela disse não, e as pessoas disseram: não, eu não tenho. E quando chegou no trabalho, ela comentou com a patroa e disse: derrubaram a casa do Márcio. E a patroa disse: sério? Derrubaram a casa do Márcio? Sim. E de repente ela botou no grupo do condomínio: gente, derrubaram a casa do Márcio. E começaram e deram meu Pix lá. Eu só vim chegar Pix. Eu já estava agoniado, de tanto falar, não parava de tantos Pix que chegavam. E Deus falou que ia dar 7, deu mais de 10. E aquele dinheiro que caiu na minha conta, deu para pagar a fiança do meu aluguel, ainda sobrou dinheiro. Eu paguei para muitas outras famílias que estavam lá também, que haviam perdido as suas casas, que não tinham para onde ir. Abençoou a minha vida e a vida de muitas outras pessoas. Aleluia. E hoje nós vivemos muito melhor do que antes. Aleluia. Quando nós estávamos na nossa própria casa. Glória a Deus. E fomos para uma casa no centro da cidade de Jundiaí, um lugar bem valorizado, onde nós pagamos o aluguel com folga. E quem faz isso? Quem faz isso? Então nós não podemos entrar nesse embate de autodefesa. Não, eu preciso me defender, eu preciso guardar, eu preciso me proteger, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer, porque se nós abrirmos o nosso coração para a obra do Senhor, Ele não deixará faltar nada para você. Eu tenho que pensar no amanhã. Irmãos, o amanhã do crente está nas mãos do Senhor. Se eu não me dispor a fazer a obra de Deus, não tem nem amanhã. Aí eu trabalhei a vida inteira para guardar algo, e de repente, da noite para o dia, eu vou embora, e ficou tudo. Não ajudei ninguém, não abençoei a vida de ninguém, não faço nada por ninguém, não procurei ninguém para ajudar. Faça que nem Neemias, meus irmãos. Bota o seu joelho no chão esta noite
Aleluia. Vai orar esta noite. E lembra que tem pessoas passando por provas. Lembra que tem pessoas passando necessidade. Tem pessoas na África passando fome. Tem famílias lá em Moçambique que de vez em quando manda mensagem para mim e diz: irmão Márcio, manda um dinheiro para nós. E nós mandamos R$50. Ele faz uma festa do tamanho do mundo. Ele grava vídeo e diz muito obrigado. E manda foto daquilo que ele comprou. Isso é prazeroso. Mas nós não queremos saber da vida de ninguém. Não, eu não quero saber da vida de ninguém. Eu não quero saber da vida de A. Eu não quero saber da vida de B. Eu não quero saber da vida da irmãzinha que senta lá no fundo da igreja. Eu não quero saber de nada. Irmãos, nós precisamos, dentro da nossa igreja, procurar quem está precisando de alguma coisa. Aleluia. Já vi que tem pessoas que vêm para a nossa igreja sorrindo, cantando alegre, às vezes pula, às vezes faz, acontece, mas está passando necessidade. Aleluia. E nós estamos preocupados com missões. Não, eu estou preocupado com missões. Mas o que é missões no seu coração? O que é missões para você? Será que você sabe que aquilo que você está fazendo está ajudando? Está chegando? Você procura participar melhor do trabalho de missões da sua igreja? Você procura entender se através de você tem pessoas sendo abençoadas. Aleluia. Dê o relatório de missões da tua igreja e aumenta a tua colaboração, a tua contribuição. Pergunta para o líder de missões o que é que está sendo feito com o que nós estamos fazendo. Aleluia. E cobra para que chegue. Porque tem pessoas precisando e necessitando. Faça que nem Neemias. Estamos terminando? Aí Neemias, ele é acostumado a servir o rei, né? Depois que ele orou, se humilhou, lembrou a Deus as promessas. Irmãos, é muito bom quando nós recebemos promessa de Deus. Que no momento em que nós estamos em apuros, nós lembramos dela. Aleluia. E falamos para Deus. Às vezes eu estou em apuros e eu digo: Senhor, aquela promessa que o Senhor me fez. E aí eu procuro ver se a minha vida está se enquadrando naquilo que é o necessário para eu receber. Aleluia. E ali eu espero do Senhor e é certo a resposta vir. Glória. E a bênção vir. E com Neemias não foi diferente. Estava: Senhor, o Senhor lembra que o Senhor falou que se nós transgredíssemos, o Senhor ia nos espalhar pelo mundo. Mas se nós nos humilhássemos diante do Senhor e voltar as nossas orações ao Senhor, que o Senhor iria nos juntar de volta. E que o Senhor foi fazendo assim durante muitos anos, em muitas gerações dos judeus. O Senhor foi ajudando quando eles se espalhavam e se humilhavam diante de Deus. O Senhor os ajuntava de volta. E Neemias lembra isso ao Senhor. E o Senhor escuta as orações de Neemias. E depois de muitos meses, ele orou ao Senhor. Ele recebeu a notícia no mês de 9. Mas quando foi no primeiro mês, ele está servindo ao rei. Ele está ali com um semblante triste. Porque aquele que se preocupa com a obra missionária e vê a situação do mundo atual, e vê a situação do nosso país sendo tomada, vê a situação das nossas escolas, crianças sendo doutrinadas, vendo a situação da desgraça que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e muitas pessoas morrendo e perdendo famílias, muitas pessoas passando fome em nosso país. Como que nós podemos botar a cabeça no travesseiro e nem sequer orar por essas pessoas? Neemias estava triste, porque ele não conseguia segurar a alegria no rosto, porque ele lembrava que os muros de Jerusalém estavam em ruínas. Ele lembrava que os seus descendentes, os seus familiares, a sua parentela estavam passando necessidades. E o Senhor ouviu a sua oração. E ele chega diante do rei, triste, cabisbaixo. E o rei então pergunta: por que você está triste?
se você não está doente. Esse semblante caído só pode ser tristeza de coração. E ele estava triste de coração. Doente ele não podia estar, porque para ele estar ali diante do rei, ele passava pelo rigoroso exame médico, porque ele não podia se apresentar diante do rei enfermo, para não passar a sua enfermidade para o rei. Mas o rei viu que ele estava triste com o semblante caído. O que é que está acontecendo? Aí ele contou a necessidade do seu povo. Como é que eu posso estar alegre se o meu povo está lá passando por isso? A cidade em que eu nasci e vivi está em ruínas. O que é que eu posso fazer? E o rei então pergunta: o que é que eu posso fazer por você? E ele então conta a situação que estava acontecendo. Ele conta a verdade. Faça isso esta noite. Peça para Deus, e Ele vai criar situações na sua vida para você ajudar pessoas. Às vezes você veio de outro estado, às vezes você veio de outra cidade, e faz tempo que você não vai lá. Você não sabe como está o seu povo lá, você não sabe como está a sua família, você não sabe como estão os descendentes do seu pai, você não sabe como estão os descendentes da sua mãe. Você tem o que comer todos os dias, você tem água para beber toda hora, água limpa, você tem roupa para vestir, e às vezes quando fica abatida, você fica procurando a quem dá, às vezes nova e não tem nem para dar a quem dá. Mas você sabe se eles estão passando por necessidade? Você sabe o que está acontecendo? Primeiro nós temos que começar pelos domésticos da fé, a nossa família, e depois aqueles que estão longe também. Porque os cristãos, os pequenos cristãos, ele precisa brotar amor. Do coração dele só pode sair amor. E quando alguém precisa dele, por mais que ele tenha que dividir o pão, mas ele divide, nem que seja em 1000 pedaços, mas ele divide, porque o seu coração cristocêntrico, aleluia, não deixa ele comer sozinho, e não deixa os seus passar necessidade. Será que nós temos este coração cristocêntrico? Será que já desenvolveu em nós esse coração cristocêntrico? Ou será que nós somos deficientes de coração? Ou será que nós temos problema de coração? Ou será que você é um crente com arritmia cardíaca, no sentido espiritual? O seu coração não funciona normalmente, porque quando nós aceitamos a Jesus e nascemos dele, aleluia, nós temos que ter as suas características, e nós temos que sentir as suas necessidades e aquilo que ele precisa que façamos. Se ele disser, se levanta e vai, vai. Se ele te disser, manda, manda. Se ele te disser, ajuda, ajuda. Mas não deixa para trás, irmãos, aquilo que o Senhor mandar você fazer. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra esteja plantada em cada coração.